Até aqui, na verdade, a gente viu a destruição da Babilônia, os aliados, né, de Satanás. Isso no capítulo 18, nós vimos a condenação da besta e também do falso profeta no capítulo 19. E hoje, na mensagem anterior, a gente já viu a condenação de Satanás, né, o aprisionamento dele, e hoje a gente ainda vai continuar um pouco falando sobre essas questões aí. Mas só para a gente situar, vamos ler a partir do verso 1 aí. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bom, nessa exposição, então, do verso 1 ao verso 7, nós enfatizamos o amilenismo. Falamos das outras correntes, né? Do pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista e do pós-milenismo, mas enfatizamos sobre a visão amilenista, porque é a que nós entendemos ser a mais coerente com o ensino das Escrituras. Tá. Então, nessa visão, nessa corrente de ensino, o milênio já está acontecendo. E ele só encerrará na segunda vinda de Jesus. Desde o dia que Jesus colocou o pé na terra, começou-se então o milênio. Começa então o reino de Jesus, né? Então, começa aí e em vários momentos a gente vê a ação de Jesus cerceando a movimentação de Satanás. Ele, quando é batizado, ele ele é levado pelo Espírito ao monte para ser tentado, o deserto para ser tentado. Ali o diabo tenta ele de várias formas e em todas elas Jesus não cede, e ele já percebe aí que ele não tem autoridade sobre todos aqueles que estão por aqui. Ele tinha total sucesso em enganar as nações. Tentou Adão e venceu, agora tenta o segundo Adão e ele não passa. Jesus não entra na dele, né? E assim nós vamos vendo as ações, a gente vê os discípulos quando saem para pregar o evangelho e voltam eufóricos falando para Jesus que até os espíritos submetiam a eles. E Jesus então vai explicar a respeito, né, de ter amarrado o valente. Ninguém pode saquear senão primeiro amarrar o valente. Quem amarrou o valente foi o próprio Senhor Jesus. O valente é Satanás. Ele está limitado. E ele começa a ser limitado porque Jesus não cede às suas ações, de maneira nenhuma. Tá?
Então, Cristo, portanto, ele já reina. Claro que o seu governo é espiritual, e esse governo ele se efetiva de forma plena quando ele é assunto ao céu após a sua morte e ressurreição. No céu, Deus o coroa rei dos reis, senhor dos senhores, dá a ele toda a autoridade na terra e no céu. Quando Jesus ressuscita, ele já fala isso para os discípulos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Uma das primeiras ações de Jesus quando ele chega no céu é expulsar Satanás ali, é lançá-lo para a terra e aprisioná-lo no abismo. O abismo é o inferno. Então ele está restrito, não de forma total, porque o diabo está agindo através dos seus parceiros, dos seus companheiros, dos seus aliados, a Babilônia, a grande meretriz, né, que é a natureza humana, rebelde a Deus, que tenta de todas as formas se firmar independente de Deus, que busca o prazer acima de todas as coisas, que leva a vida nesse balançado aí. A besta que emerge do mar, que são da terra, a besta que emerge da terra, que são os poderes políticos ímpios, os governos, a besta que emerge do mar, que é as falsas religiões, né, da onde vai se desembocar na figura do anticristo. São ações do próprio Satanás através desses seus agentes, né? E então ele está agindo ainda. Só que ele não pode impedir a pregação do evangelho. De que maneira então ele tá limitado, que ele está preso? É que antes ele dominava essa área. Só Israel estava cativo, né, à presença de Deus. As demais nações não tinham essa liberdade de adorar a Deus. Mas a partir da morte e ressurreição de Jesus, quando Jesus diz, quando eu for levantado, atrairei para mim todas as pessoas, de todos os lugares agora são atraídas para Jesus, e agora, crendo nele, tornam-se também família de Deus. O diabo não pode impedir a pregação do evangelho. Esse é o cavalo branco, né, que a gente vê que sai quando Jesus abre o selo. O primeiro selo é esse, né? A liberação para a pregação do evangelho, certo? Bom, o milênio então é marcado pela vitória de Jesus na cruz sobre todos os inimigos de Deus e de sua igreja. O milênio é marcado também pelo anúncio do evangelho, a mensagem da salvação sendo levada pela igreja sob a direção e poder do Espírito Santo a todas as tribos, línguas, povos e nações. Ninguém pode impedir, nenhuma força espiritual, nenhuma força do mal pode impedir a pregação do evangelho. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, esse é o tempo de nós pregarmos o evangelho, né? Pentecostes já mostra as credenciais de como seria essa dispensação, né? No poder do alto, revestindo o seu povo para o anúncio do evangelho. E as pessoas falam em várias línguas ali, atinge pessoas de todos os lugares do mundo. O evangelho está agora adentrando por todo o território. Muito além das fronteiras geográficas de Israel, agora ganha todo o planeta. O diabo não pode cercear. Então, o milênio é marcado pela pregação, a pregação do evangelho. E que sinal haverá, né, indicando que findou-se o milênio? O fim do milênio se dará quando a igreja completar sua missão de pregar o evangelho, quando os números de salvos se completarem, e então o evangelho vai ser cessado, a pregação será cessada, e aí então o milênio termina, né? O milênio termina e Satanás é solto. Por um breve tempo, mas ele chega para tocar o terror. E ele está, né, guardando muita energia para esse tempo abreviado. Aí. Então, depois nós relembrarmos aquilo que nós conversamos
na mensagem passada, vamos seguir aqui um pouco. Por gentileza, acompanhe o verso 7 até o verso 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, o enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Bom, completando então o número dos salvos, e tendo a pregação do evangelho já encerrada, Satanás será solto por breve tempo, então ele sairá a seduzir aliados de todos os cantos da terra. Gog e Magog é uma referência ao livro de Ezequiel, das nações que se opunham contra o povo de Deus, Deus e o seu povo, né? Mas no futuro, o ano 160 e poucos antes de Jesus, os Seleucidas, se eu não me engano, um povo de natureza grega, sob a liderança de Epifânio, eles invadem Jerusalém e tomam Jerusalém e colocam uma estátua, né, do deus deles lá, se não me engano, de Zeus, dentro do templo de Jerusalém, profanando o templo de Jerusalém. Então aquilo foi um terror na vida dos judeus. Eles lembram dessa, quando João está escrevendo isso aqui, isso está muito ainda vivo na mente dos seus leitores, né? Um terror, sofrimento sobre a vida dos judeus naquela circunstância. Mas isso aqui é apenas para indicar que Satanás ele vai amotinar, né, e aglutinar pessoas pelo mundo afora para se voltarem contra a igreja e contra o Senhor da igreja. Ele já tem feito isso, né? A gente já vê, a gente já sabe como tem funcionado essas coisas. Para lutarem contra Jesus Cristo, né? E sitiaram o acampamento, aí no verso 9, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Uma fase de muito sofrimento na terra, descrita por Jesus como grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Isso está escrito em Mateus 24, verso 21, quando Jesus está falando da sua volta, da sua segunda vinda. Esse tempo de intensas dificuldades será interrompido e abreviado com a segunda vinda de Jesus. Ele será breve e será interrompido com a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, desceu fogo, desce porém fogo do céu, verso 9b, e os consumiu. Satanás e seus companheiros serão derrotados. Jesus vem buscar e recompensar sua igreja e julgar e punir Satanás e todos os incrédulos, os descrentes. Nesse momento, o diabo é lançado no lago de fogo, onde já estão a besta, o falso profeta. Ali serão atormentados de dia e de noite eternamente, pelo século dos séculos. E aqui é importante a gente acentuar que o livro de Apocalipse de João, ele foi composto de seções paralelas e progressivas. Ou seja, não são 7 histórias diferentes, mas sim a mesma história que se desenvolve entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Uma única história contada 7 vezes, porém cada sessão destaca aspectos que antes não foram apresentados, mas que, paralelamente, podemos ver, né, com mais detalhe o todo. O que não acontece
se tentarmos fazer a leitura de Apocalipse de forma cronológica. Se nós formos ler Apocalipse de forma cronológica, pelo menos umas 3 vezes nós vamos ver o mundo sendo destruído, o julgamento acontecendo. E aí é a confusão que se faz, porque Satanás, a besta foi presa, o falso profeta foi preso, e depois vem o milênio. Aí os dispensacionalistas acreditam que o milênio é depois, então, que acontecer a volta de Jesus. Né? Então há uma dificuldade quando você tenta ler Apocalipse de forma cronológica. Quem faz a leitura cronológica vai se deparar com o juízo, pelo menos aí, como eu disse, umas 3 vezes. No capítulo 18, 21, vemos a condenação da Babilônia, a grande meretriz. No capítulo 19, no verso 20, a gente vê a besta e o falso profeta sendo lançado no lago de fogo. E aqui, no capítulo 20, verso 10, nós estamos vendo aí o diabo sendo lançado no fogo, aonde já estão a besta e o falso profeta. No entendimento cronológico, esses inimigos de Deus seriam destruídos em tempos diferentes, mas não é isso que acontece. Babilônia, a besta e o falso profeta são braços de atuação de Satanás. Onde está um, estão os outros. De modo que o juiz é um só. E naquele dia tudo isso estará acontecendo. O Senhor Jesus estará condenando os seus inimigos. Cada sessão traz à boca de cena um destaque da mesma história, da única e mesma história que abrange desde o nascimento de Jesus até a sua segunda vinda. E aqui nós estamos vendo que nesse dia, o Senhor Jesus ele põe um ponto final nas barbáries desse mundo, lançando então, condenando os seus inimigos, lançando Satanás no lago de fogo, lançando também outros inimigos aí. Voltemos então para o texto, verso 11 ao verso 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos tentar entender um pouquinho aqui. Bom, esse grande trono branco, ele aponta para a santidade e a justiça de Jesus, o juiz, o justo juiz que julgará, que estará lá sentado para julgar todas as nações e os seus inimigos. O julgamento será justo. E ali não tem como ninguém escapar. Não há para onde esconder. Não tem como fugir. Agora chegou. Esse é o ponto final. É o acerto de conta. No mesmo pacote, crentes e descrentes se apresentarão perante o todo-poderoso juiz. Os crentes para receber o seu galardão, entra para o gozo que está preparado antes da fundação do mundo, né, aos fiéis, e a condenação daqueles que rejeitaram Jesus como seu Salvador. O julgamento será justo, cada um vai responder por suas palavras, por suas ações, por seus pensamentos e por suas omissões. Um momento muito dolorido e constrangedor,
nenhum fato será obtido. Muitos pregadores falam, né, vai ser como um filme passando assim, a pessoa sendo exposta a tudo aquilo que ela viveu e fez, né? Um momento constrangedor, porque nós nos enganamos quando achamos que os nossos segredos estão bem guardados. Nada foge aos olhos de Deus. Tudo está claro diante dele. Tudo será colocado na mesa. Todas as pessoas ali estarão vendo o que aconteceu na sua história de vida. E a igreja faz parte dessa liderança com Jesus, do julgamento com Jesus. Porque a vida pia da igreja é uma acusação contra a impiedade dos outros. É um testemunho daquilo que Deus chama o mundo para se converter e fazer. Por isso que a posição do cristão, ela é extremamente importante e precisa ser levada com o máximo de cuidado, de consideração, de gratidão, porque Jesus confiou à sua igreja a maior mensagem, o maior projeto, que é a salvação da humanidade. Eu fico tão assim, valorizado quando eu começo a pensar o que Deus fez conosco na pessoa de Jesus, da onde Ele nos tirou. A palavra de Deus fala que Ele nos tirou do império das trevas, nos tirou dali e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos colocou nas regiões celestiais com Cristo, para poder testemunhar da palavra de Deus e testemunhar do testemunho de Jesus, a maneira que ele pensa, que ele vive, que viveu, que ele sentiu, como ele agiu, que deve ser também o reflexo daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Que privilégio! Mas os demais estarão expostos aí. Nesse dia, a morte e o inferno também serão lançados para dentro do lago de fogo. Também todo aquele cujo nome não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Eu quero concluir, diante da seriedade que o texto nos apresenta, que nós precisamos compreender que a história, ela tem direção. A história do mundo não está à deriva. Deus, na sua infinita sabedoria, tem deixado muitas coisas, acontecer, e a gente, às vezes, ficamos perplexos com as coisas e fala, mas parece que está mesmo sem controle o negócio. Deus não perdeu o controle da história. Não tem uma força do mal lutando contra a do bem, porque não tem concorrente. Deus não tem concorrente, no sentido real da palavra. Ele é o supremo dirigente de todas as coisas. Ele permite que Satanás faz o que faz. Porque ele tem um propósito maior. Ele prepara agora o seu povo para uma nova história. Uma nova criação em Cristo Jesus foi estabelecida. Para viver novo céu e nova terra. De modo que nada está descontrolado. Deus está no controle de todas as coisas e nós cristãos precisamos descansar nisso. Mas parece que o governo está isso, está acontecendo isso, aquilo outro. Nós temos um Deus que controla todas as coisas e Ele guarda o seu povo. Deus está absolutamente permitindo as coisas caminharem dentro da sua providência.
também, nós precisamos entender que o julgamento, o texto nos mostra que o julgamento chegou. E isso é muito sério. Independentemente da época que a pessoa viveu, independente do lugar, da classe social, todos comparecerão diante do trono do justo juiz para o acerto de contas final. Não tem como fugir. Onde todo o mal será realmente removido do mundo e o governo pleno do Criador será estabelecido de forma eterna, cabal, precisa. O dia do grande e justo juiz, esse grande dia de julgamento, ele sinaliza que todas as oportunidades, então, foram suspensas. Todas as oportunidades que Deus tem dado para o homem cessou. Não tem mais o que fazer. Hebreus fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois segue ao juízo. Então o tempo da oportunidade é aqui. Nesse dia que o texto está mostrando para mim, para você, não tem mais chance. Aqueles que não estão em Cristo não têm mais o que fazer. Lá, naquele dia, não haverá mais oportunidade. Mas hoje tem. Hoje é tempo da oportunidade. Esse é o momento da mudança. Esse é o tempo precioso que nós temos para tomarmos uma posição ao lado de Jesus Cristo. Aqueles que rejeitaram Jesus como seu justificador, salvador e advogado, terá que encará-lo como juiz. E os textos dizem que ele derramará da ira de Deus sobre os seus inimigos. Terrível, terrível coisa. Mas não há aniquilamento. Há sofrimento eterno. Se fosse aniquilamento, então Deus matou, acabou, né? Não tem. A pessoa não vai sair do sofrimento. Isso é eterno. Então não é brinquedo. Mas agora sim, nós temos essa bela oportunidade de tomarmos uma postura, uma posição ao lado de Jesus. Sim, lá a oportunidade, o texto mostra que ela foi findada. No entanto, hoje você tem essa oportunidade. E a palavra de Deus fala para nós, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo da graça de Deus. É o tempo que Deus chama você, que Deus chama todos nós para vir para a sua presença, para cear com Ele, para desfrutar a eternidade, que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem sequer passou no coração do homem o que Deus tem reservado para os seus. Esse é o tempo da oportunidade. Que Deus nessa noite possa desafiar você, que Ele possa operar uma mudança no seu coração, na sua mente, trazer um avivamento, né? Avivar você, restaurar você, te dar vida em Cristo Jesus nessa noite, e que você possa se dobrar diante dele, glorificando como Salvador e Senhor da sua vida, para que a sua eternidade seja uma eternidade bem-aventurada. Esse é o tempo da oportunidade. Bom, eu quero fazer a aplicação justamente desse sentido, né? Qual é a maneira que você tem vivido? A forma que você tem vivido diz aonde você vai passar a eternidade, a maneira que você tem encarado, os investimentos que você faz na sua vida. Já denuncia qual é o lugar que você quer passar a eternidade. Com o Senhor Jesus
ou no lago de fogo. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te adoramos pela tua palavra. Nós te bendizemos, porque ela nos chama para refletir sobre assuntos tão sérios, ó Deus, que muitas das vezes nós temos levado na brincadeira, não temos dado a devida atenção e deixado passar, ó Deus, tantas e tantas oportunidades de te testemunhar para os demais, para as pessoas, para pregar o evangelho, para alcançar outras pessoas. Estamos envolvidos muitas das vezes em nós mesmos. Ó Deus, nessa noite, visita o teu povo de uma forma graciosa, trazendo vida àqueles que ainda permanecem na morte espiritual. Só o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, pode, Senhor, produzir vida, fazer a regeneração nos corações, tirar o coração de pedra, transformar os corações embrutecidos em corações de carne que adoram o Senhor. Em vidas que hoje são templos de tantas entidades demoníacas, para ser templo do teu Santo Espírito. E já de agora, desfrutar a eternidade com o Senhor. Ó Deus, alcança essa vida, nós te pedimos, no nome de Jesus, e ajuda nós, Senhor, a estar vigilantes, fiéis a todo instante. Ajuda nós, Senhor, a te servir com integridade para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Que maravilha.